lugar de Cristo mesmo. E aqui, meus irmãos, tem 2 deles que são muito especiais para tomarem o lugar de Cristo mesmo. E quero ter a liberdade de citar para você quais são. O primeiro se chama ministério. Ministério. Meu ministério. Meu ministério. Sabe, meus irmãos, só há um ministério na face da terra. E ele se chama o Ministério do Espírito Santo. Ou nós estamos dentro desse ministério, cooperando com o Espírito Santo, como vasos que podem, cada um na sua medida, de sermos usados por ele, ou nós estamos fora do único ministério que há sobre a face da terra, o ministério do Espírito Santo. Não há outro. E nós temos o privilégio de cooperar com Na ele. prática, se eu puder chamar assim, tudo que eu faço na vida tem que estar sob o ministério do Espírito Santo. Quer seja aqui, encabeçando a academia no plano horizontal, encabeçado por Cristo, quer na minha vida familiar, social, quer seja no trabalho, com a nossa empresa. E por isso que eu digo, vem trabalhar conosco. Quer trabalhar conosco? É o que eu estou fomentando. Eu não, nós estamos fomentando aqui, que é empreendedorismo geotécnico, cristão, verdadeiro e produtivista, e que integra o tema engenharia civil geotécnica numa gestão cristã e numa vida espiritual, não é religião. Nosso projeto é único, nosso projeto é pioneiro, nosso projeto é inusitado. Não esperamos multidão. Nem Cristo teve multidão, nem Paulo. Nós esperamos estar dando glória a Deus. O resto é com ele. Este ministério. Você lembra Paulo escrevendo aos Coríntios? Tendo, porém, este ministério. Isso é 2 Coríntios 4. Lembra o que ele falou no 3? Você lembra de 2 Coríntios 3? Que ministério é esse? Ministério do Espírito. 2 Coríntios 3. Leia esse capítulo. Então, por isso ele diz, tendo este ministério. Ele não está dizendo o meu ministério exatamente. Ele está dizendo, eu sou participante deste ministério. Então, tendo este ministério, nós não desfalecemos. Mais à frente do capítulo, 2 Coríntios 4, ele vai dizer, ainda que nosso homem exterior se corrompa, o nosso homem interior é renovado de dia em dia, não atentando nós às coisas que se veem, mas nas que se não veem. Porque as que se veem são temporais, as que se não veem são eternas. Então, meus irmãos, esse é um centro equivocado tão atraente, porque há coisas ruins no nosso coração, que precisam ser expostas na luz do Senhor. O que significa ministério? Aqui eu não estou me referindo especificamente ao ministério da palavra. Todos os santos do Senhor, irmãos e irmãs, têm ministério. Ou não tem? Ou algo inativo e inútil no corpo de Cristo. Será que há? O que Paulo ensina em 1 Coríntios 12. Não é? Então, todos, cada um na sua medida, no seu chamado, cooperam nesse ministério. Então, que perigo, irmãos. Que esse tal ministério, como nós costumamos chamar, e alguns falam esse pronome pessoal antes do ministério, com uma boca bem cheia, né? O meu ministério é este. O meu ministério é este. Não, senhores, essa história de meu, eu, quem não se corrige em falar eu, meu, é porque não está sendo guiado pelo Espírito Santo. Quem realmente é guiado pelo Espírito Santo, fala em nós. O eu, só bobagem. Agora, quando erra, aí sou eu. O Espírito Santo é perfeito. Então, quando eu errei, eu me arrependi, tudo bem. Agora, meu carro,
minha casa, meu não sei o quê, eu tenho que fazer isso, eu aquilo. O seu ministério, né, não é do Espírito Santo. Só que as pessoas não se apercebem disso, porque o inimigo obnubila a mente da pessoa e ela não enxerga. Por isso que ou eu tenho um coração contrito, um coração de carne, não um coração de pedra, para ser sensível às coisas de Deus, nas circunstâncias do dia a dia. Agora, as pessoas pegam as circunstâncias do dia a dia para tripudiar a vida do outro. Elas não usam as circunstâncias, entendendo que Deus está forjando a imagem e semelhança de Cristo. E aí eu tenho que chorar. E chorar por dentro, porque é um choro espiritual, né? Porque não tem palavras. Ainda bem que Deus me deu a incumbência de desenvolver aqui a academia, né? Onde que eu posso ter essas atividades, estão todas descritas aí no vídeo. Todos os vídeos nossos têm todas as atividades. Convidá-los a participar das atividades, convidá-los a trabalhar conosco. Tem muita coisa para fazer. Nós não damos conta das coisas que o Espírito Santo pede para fazer, mas as pessoas acabam com essa história do eu, sendo pedra de obstáculo, pedra de tropeço. Em lugar de serem colaboradores com o reino de Deus, acabam sem a menor consciência, porque estão focadas na religião, ou são ímpios mesmo, e colocam obstáculos ao desenvolvimento do plano de Deus através dos seus filhos. E aí a gente chora, porque essas pessoas são próximas. Então o ministério toma o centro, o foco. E outro centro equivocado tremendo: obra. Obra. E a obra toma o lugar de Cristo. Então, meus amados irmãos, que o Senhor nos ajude. Você vê o termo? Obra toma o lugar de Cristo. Então, quando é meu isso, meu aquilo, que eu fiz isso, que eu fiz aquilo, que eu fiz outro, que eu fiz outro, é errado. Deus quer que você forje Cristo em você e você fica falando que fez uma obra. Você acha que Deus está preocupado com a sua obra? Ou Deus está preocupado com a obra dele em você? Deus quer a obra dele em nós, quer forjar Cristo em nós. Ele não está preocupado que você comprou uma casa nova, que você, enfim, tem um emprego novo, que você teve aumento. Ele não está preocupado com isso. Ele está preocupado em que você reconheça que a vontade dele é forjar Cristo em nós. Daí o objetivo da academia, que é a vida espiritual. Nada se desenvolve sem a vida. Vida espiritual é Cristo. Cristo é o novo nascimento nele. Cristo é a salvação nele, dia após dia, através do Espírito Santo. Então não existe eu, e quem fica se intitulando ou falando dos seus feitos é porque está fora da comunhão com a Trindade. De podermos ouvir essas duas coisas que são uma. O desejo do Senhor de recuperar aquilo que tem sido perdido, como nosso irmão começou a abordar algo pela manhã, através desses livros históricos, proféticos, chamados livros da restauração. E, sobretudo, que nós entendamos que todo esse processo de recuperação do testemunho do Senhor, ele é o testemunho do Senhor. Então, se não temos visto o Senhor, qual é o nosso testemunho? Se não é o centro, o que nós estamos testemunhando? Então, graças a Deus, porque o Senhor tem, sim, provocado conflitos, colocado alguns em encruzilhadas.
levado alguns à depressão. Eu tinha um pequeno grupo de irmãos conversando, e o irmão disse algo que concordamos plenamente. Quão abençoadas são algumas depressões para alguns irmãos e irmãs. Como aquela que Elias entrou quando entrou naquela caverna. Lembra-se? Quando o Senhor pode atingir o coração de uma forma singular. Porque antes da depressão, o que havia era distração, envolvimento, coisas, né? Parafernália religiosa, movimentos, até que o assunto é estreitado e o Senhor leva aquela vida a uma solidão. E então o livro de Oséias diz assim: eu a atrairei